Agora eu vou ler com vocês, eu vou ler Lucas 1, de 39 a 41. Por quê? Quando o anjo falou com Maria, então, continuou no 1, de 39 a 41. Marca aí, escreve, tudo que o Espírito Santo está falando. Maria, o anjo também deu um spoilerzinho ali para Maria sobre João, porque também ela não sabia, né, que a mãe de João, né, a Isabel ficou grávida, porque agora fugiu o nome dela, e ela ficou ali 5 meses dentro de casa, curtindo a gestação, porque já era velha, não tinha mais como gerar filhos. Mas lembra que apareceu um anjo para Zacarias, aí Zacarias não acreditou, ficou mudo, lembra daquela história? Então, aí o anjo deu um spoilerzinho, né? Assim como o Espírito Santo nos dá os spoilers, não é fofoqueiro não, gente, ele dá spoiler, ele fala da vida das pessoas para você orar, não é para sair falando. A gente que não pode ser fofoqueiro. E aí ele falou, olha, Isabel, tua prima, não é isso? Ela está grávida. Acho que é prima dela, né? Se eu estiver errado, me conserto aqui, por favor. Né? Se não for prima, mas tudo bem. Ele falou, Isabel engravidou, tá? Ela está grávida. Ela já está indo aí para o seu 5º mês aí. E aí, como Maria estava vivendo um milagre, ela sabia da Isabel, após ela receber aquilo tudo, após ela entender, após ela dizer que agora está tudo claro, sou sua serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo conforme todas essas palavras que o anjo entregou. Aí ela foi o quê? Eu vou ler agora com vocês. Bendita entre as mulheres. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias, marido de Isabel, que é pai de João. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e começou a cantar. Então, você que carrega o Espírito Santo, você que se relaciona com o Espírito Santo, você, quando chega no ambiente, você como Maria, e ali já carregava Jesus, certo? Então, ali João já era cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz que João aqui, ao sair do ventre, ele já seria cheio do Espírito Santo. E aí, quando Maria chega naquele lugar, deixa eu ler para vocês onde diz isso. Lucas 1, de 15 a 17, diz assim, ele não poderá, o anjo falou para Zacarias quando anunciou a gravidez da esposa, da Isabel, ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo, desde o momento em que sair do ventre materno. Então, ali já tinha uma promessa, que ele seria cheio do Espírito Santo, ao sair do ventre. E ali, quando Maria chegou carregando Jesus, ali já foi apresentado para João. Ali já houve uma conexão. Ali a presença de Jesus dentro do ventre de Maria já causava uma diferença em um ambiente, porque Isabel começou a cantar. Ei, você, Maria, que carrega Jesus, você, José, que aceitou Jesus, entendeu na sua vida, na sua família. Aonde você anda, você muda o ambiente. Aonde você anda, aquele lugar vai ter uma nova canção. Aonde você anda, algo vai acontecer. Porque você carrega a presença. Dentro de você, você é uma presença ambulante do Senhor. Você é feita do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não é o processo que te define, não é a cena que te define, não é o que você está vivendo vai te definir, não. A sua verdade, porque o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que está falando agora com você, ele diz a verdade que você é. Você é essa. Você é esse que carrega Jesus. E aquele ambiente tem que ser modificado. E ali Isabel começou a cantar. E o bebê dentro dela, que também foi um milagre,
foi gerado num propósito. Ele mexeu. Então, ele começou a falar comigo que aonde eu chego, eu tenho que trazer algo diferente para o ambiente. Se eu não estou trazendo, quantas vezes eu não trouxe, irmãos? Quantas vezes ainda não trago quando eu não entendo quem eu sou, quando eu não vou me alimentar, quando eu não vou jejuar, e eu trago fedor para aquele ambiente, eu trago uma atmosfera de secretismo, eu trago uma atmosfera de julgar. Mas quem carrega Jesus tem que trazer o quê? Uma atmosfera de paz. Quantas vezes eu não levei paz? Quantas vezes, quando eu não me encho do Espírito Santo, eu não trago paz para o meu lar? Não me encho de Jesus, porque o Espírito Santo já está aqui, já está aí. Mas eu tenho que me encher, eu tenho que me relacionar, eu tenho que sentar com esse amigo e todo dia conversar. Eu praticamente todo dia converso com a Natália, que está aqui. O dia que a Natália fala oi, eu falei, você não está bem. Ela fala oi, Tatá. Em que oi triste é esse? Ela não precisou nem falar. E assim, a gente tem que se relacionar com o Espírito Santo para que a gente receba todos os dias as novidades do Pai e do Filho. Mas será que a igreja sabe disso? Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que me relacionar com o Espírito Santo. Eu não sabia que eu tinha que sentar com ele e conversar. Eu não sabia que ele era uma pessoa. Mas hoje ele está querendo falar com você aqui, assim como eu não sabia. Ele está trazendo essa verdade. E ali, Maria trouxe um novo cântico, porque ela carrega, você carrega Maria. Nós somos Maria Ilka, Maria Jana, Maria Alverina, Maria Miriam, Maria Dayana. Nós somos carregadores de Jesus. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida para a gente levar esse Jesus. E aqui João era cheio do Espírito Santo, como eu li para vocês. Diz que ele conduzirá muitos filhos e filhas. Na barriga foi falado pelo anjo. De Israel de volta para Deus. Esse era o chamado. Ele diz que ele, no momento de sair do ventre, ele seria cheio do Espírito Santo. E ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel à volta para Deus, cheio do poder como Elias. Ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele prepara o povo para Deus. Esse é o chamado de João. Mas o João, ele quando saiu do ventre, ele ia ser cheio do Espírito Santo. Então, nós devemos ser cheias. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, o Espírito Santo passa a conectar. Quando ele falava comigo da criação, que nós somos a imagem dos três, ele me mostrava 3 tomadas. Pecado, o pecado tirou. O pecado fez um abismo. O pecado afastou. E aí, quando você conhece Jesus, liga uma tomada em você. E aí você recebe o Espírito Santo, liga a tomada. Porque você entende em Jesus, e aí o Espírito Santo começa a avivar esse espírito morto, porque éramos moribundos. Imagina viver 950 anos aqui na Terra, mortos. Eu não queria viver esse tempo todo na Terra, ainda bem que Deus abreviou para a gente ir para o céu. Porque viver esse tempo morto, nosso espírito ficou decaído, nosso espírito ficou morto, e o Espírito Santo é como essa tomada, que ele traz novamente aquilo do original, façamos o homem imagem e semelhança. E aí eu vou procurando ser parecida na natureza do Espírito Santo, na natureza do Deus Pai e Deus Filho. E aí ele me torna filha, porque através de Jesus e o Espírito Santo começa a me falar qual é a verdade que foi escrita no meu livro, porque foi escrito um livro para cada um de nós, Salmo 139, versículo 16. Todos os seus dias foram escritos. Com pecado, nós saímos da rota muitas das vezes. E aí o Espírito Santo, é ele quem traz a verdade do Pai, a verdade do Filho sobre você. Porque se você não se relaciona com o Espírito Santo, você vai ficar 100 anos na igreja e você não vai entender.
e você é no reino. E através do Espírito Santo, todo dia ele traz novidades, porque ele fala assim na palavra de Deus em João, ele viu e ouviu. E ele fala a verdade de quem você é. E assim, João tem a conexão, não posso deixar de falar de João, Maria. E ali, João, o que aconteceu com João? Como ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fez a obra através da vida dele. Então, João começou a anunciar a vinda de Jesus, ao arrependimento. Então, Jesus nasceu. Então, João nasceu, né, antes de Jesus, 6 meses à frente, e João estava ali aprendendo do Senhor, até que chegou uma idade que era o momento certo de João clamar, de João anunciar. E Jesus até então não aparecia. Jesus, a última vez que a gente vê Jesus ali, pelo que eu lembro, que eu li, ele estava na sinagoga com os mestres, já ensinando, mas não se falava dele. Não se falava que ele curava. Não tinha sido revelado o filho. Mas João, quando começou a anunciar que o filho viria, o filho já estava vivo. Lembra da gravidez, para a gente entender? Maria e Isabel. E ali ele começou a anunciar. Por quê? Porque João era cheio do Espírito Santo. Então, quem faz a obra, minha irmã, não é você. Quanto tempo eu achei que eu fazia obra no meu braço? Quanto tempo eu achei que eu tinha que convencer a minha casa? Isso aí eu descobri semana passada, que não sou eu. Há 2 semanas atrás. Que é ele que convence. Está escrito, mas está escrito, mas às vezes a gente não tem entendimento. E ali João, ele era cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer a obra de Deus. João começou a trazer o quê? O arrependimento ao povo. Em Lucas 3, vamos comer Lucas 3? Estão cansados já? Já querem parar? Pode continuar? A Alverina falou que pode continuar. Então, Lucas 3, de 3 a 6, diz o seguinte: ele saiu percorrendo, João, tá? A terra ao redor do Rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão do pecado, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto, prepare-se para a chegada de Deus, torne o caminho plano e reto, toda estrada emburacada será consertada, todo obstáculo será eliminado, os desvios serão alinhados, todas as estradas da terra serão pavimentadas, todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Olha que lindo. João é esse. Então, tudo que aconteceu na palavra foi dito por profetas, estava escrito. Quando o homem agiu em obediência. E ali, o que está vindo para mim? O que Jesus escreveu, Deus Pai, Deus Filho, estavam os 3 lá reunidos, sobre você? O que você veio fazer nessa terra? Salmo 139, versículo 16. Existe um livro. E aí, quem é que me dá todo dia o capítulo do livro? Eu acordo e falo assim, Espírito Santo, bom dia. Bom dia, Deus Pai, bom dia, Deus Filho. Bom dia, anjos enviados para me ajudar, porque anjo também escuta, né? Eu também tenho que falar com os anjos. Bom dia, anjo, que me ajudar aqui no almoço, na faxina, para minha família. Assim eu sou Thaís, tá? E aí eu começo a falar. E aí eu falo, qual é o capítulo de hoje? O que foi escrito nesse livro aí para eu viver? Porque eu estou cansada de viver as minhas histórias, estou cansada de fazer as minhas escolhas, porque eu estou colhendo coisas que eu escolhi lá atrás que não foram boas. Mas eu não sabia que tinha um livro, eu não sabia que tinha que perguntar para o Espírito Santo, eu não sabia que tinha que ser guiado. Então, João, ele começou a viver o que Isaías falou, porque João já estava escrito. Então, você vai viver o que está escrito. Enquanto você não tem acesso ao Pai, ao Filho, através do Espírito Santo, e você não conhece, você vai estar 50 anos na igreja e não vai viver o que está escrito. Porque você vai viver aquilo que você acha. Você vai viver como você acha que tem que ser a sua igreja, como que tem que ser o seu pastor, como que tem que ser a sua família. Mas tem um livro que foi escrito. E aí o Senhor, o que ele está falando com a gente hoje? O que o Espírito Santo está falando? Que a gente tem acesso ao Espírito Santo. Que ele quer se fazer conhecido para a gente perguntar, Espírito Santo, o que está escrito.
E hoje, nessa tarde, mais uma vez, ele quer dar outro nome de vocês. Vocês são Joanas e João. Vocês são Joanas e João, porque ele tem me falado que vocês estão aqui para trazer, falar da vinda do Senhor. Vocês estão aqui para trazer esse batismo de arrependimento. Vocês estão aqui, assim como Isaías falou de João, vocês estão aqui para trazer os filhos, voltarem o coração dos filhos, que está acontecendo muito processo dentro de casa de filho, com o pai. Eu passo processos de escolhas erradas lá atrás, porque eu não convidei o Espírito Santo para a minha maternidade. O Espírito Santo ele entra onde é convidado. E hoje eu chorava com ele e falava, eu te convido para a minha maternidade, eu te convido para o meu ministério, eu te convido, Senhor, para meu casamento, Espírito Santo, eu te convido, todas as áreas, eu te convido, me perdoa pelo tempo que não te convidei, porque eu fiz escolhas muito erradas. E hoje eu vivo delas, que minha filha está crescendo. E aí eu vou lá, eu faço o quê? Me arrependo, confesso, ajo em amor, peço perdão para ela e falo, eu quero melhorar. Eu quero melhorar como esposa. Eu não convidei o Espírito Santo para o meu casamento, para me ensinar. Eu não convidei o Espírito Santo para me ensinar na minha área profissional. E aí hoje eu fiz essas orações. Tudo que eu estou falando aqui, igreja, eu vivi. Esse mês de maio, para mim, foi um dos meses atípicos, que eu nunca vivi o que eu vivi. Foram moendas. Sabe a carne moída, que sai um monte de picadinho do outro lado? Eu me senti assim. E glória a Deus por isso. Porque nesse processo eu conheci o Espírito Santo. Nesse processo eu conheci mais o Senhor. E aqui nós somos as Joanas, os Joãos que trazem o arrependimento. Porque Jesus falou que ele voltaria, mas no evangelho tinha que ser o quê? Ele tinha que ser proclamado. O Senhor falou que voltaria, mas ele disse o quê? Que para ele voltar, o evangelho tinha que ser proclamado. Nós temos que anunciar para Jesus poder voltar. Toda criatura de Deus, todo homem, toda mulher tem que ouvir. E nós temos que fazer o quê? O batismo do arrependimento. Nós temos que falar que tem que ser como João. Então, nós somos Joanas. Esse já é o seu chamado. E João. E aí, João começou a anunciar, João começou a batizar. E ele era cheio de quem, igreja? Do Espírito Santo. Nada foi na força do braço dele. Não é você que faz a obra. Não sou eu que faço a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E aí João começa a anunciar a vinda de Jesus. Começa a anunciar a vinda do arrependimento. E aí eu vou ler para vocês o que aconteceu após, o que vai acontecer você anunciando esse Jesus no seu bairro. Você anunciando, mas é o Espírito Santo que vai te ensinar. Cada pessoa é uma isca diferente. Eu já escutei no Provérbios 1 isso. Cada pessoa vai ser de uma maneira, cada povo. E muitas das vezes eu, Thaís, apresentei Jesus e quis fazer goela abaixo de uma forma com que eu afastei as pessoas de Jesus. Porque eu não ia no Espírito Santo. Eu não perguntava ao Espírito Santo, é para falar? É para ir hoje? É para orar? É para ler a Bíblia? Eu não perguntava isso para ele. E aí tem pessoas que eu posso ter afastado. E eu afastei. E aí o Espírito Santo que te forge. É o Espírito Santo que te dá essa isca. É o Espírito Santo que te dá estratégia, senão você fica enfadonha. Como eu fui enfadonha? Vou falar no passado, em nome de Jesus. Como eu apresentei Jesus de uma forma que não era, porque eu quis fazer na força do meu braço. Eu queria que a família do meu marido se convertesse, queria que minha família se convertesse, mas não é assim. Lembra que é ele que convence do pecado, não é você? E aí João começou, e a gente vai começar a espalhar. Eu amo falar de Jesus, eu amo sentar com o morador de rua, puxar a cobertinha dele, conversar sobre Jesus. Quando eu passo perto de um morador de rua, minha filha tampa o meu olho. Eu não posso, né, nem sair com ela às vezes, eu começo a cantar. Eu amo esse xaramanaia, esse xaracatá. Eu amo sair falando do Pai, dos Filhos, do Espírito Santo, quando ele manda, tá? Porque já teve vezes, meu pai da terra falou assim, Thaís, o Espírito Santo te mandou? Eu falei, não, mas eu quis. Cheguei lá,
a pessoa estava manifestada, não consegui fazer nada, não consegui ajudar, não consegui levar o alimento e voltei para casa. Então, tem que ser quando ele mandar. Você vê que João apareceu na cena e foi para aquele deserto na hora certa. Foi para o Rio Jordão na hora certa, porque João era cheio do Espírito Santo. E você, Joana, é cheia do Espírito Santo, amém? Aí diz aqui, o povo então começou a prestar mais atenção ao pregador João, e eles se perguntavam, será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Espera aí que não ficou legal. Eu não estava enxergando aqui. João respondeu, eu batizo você aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, nós somos figurantes, Jesus que é o principal, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. E esse fogo, ele está dizendo assim, ele vai limpar a casa. Então, a gente vai falando do Evangelho, o Espírito Santo está ali na pessoa, usa, né? Você ali está levando, está falando, o Espírito Santo vem sobre a pessoa, porque ali é uma morte, mas ele ainda está na pessoa. Mas aí ele começa a falar, isso aí, a Thaís está falando, ele começa a convencer, ele começa a trazer esse fogo ardente. E aí a gente começa a anunciar quem? Jesus. Então, nada mais é do que João começou a falar do arrependimento, João começou a anunciar a vinda do Jesus que ainda não tinha sido apresentado a Jesus, à sociedade. E aí começa a acontecer várias pessoas se batizando, várias coisas acontecendo. E aí vou ler para vocês esse que eu estou lendo 3, 21, 22. Vamos comer Lucas 3, 21, 22. Tá diferente porque é na mensagem para ficar mais claro, tá? É uma conversa de amigos, estamos entre amigos. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito Santo, ouviu-se uma voz: você é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Eu não entendia muito por que Jesus se batizou, que João não queria batizar, não era digno. E aqui Jesus apareceu quando João Batista foi preso. João Batista anunciou, João Batista começou a falar do quê? Do pecado, do adultério, começou e não gostou, o rei da época. A esposa dele não gostou, não gostaram lá, a namorada, não gostaram. Ele falou, vamos prender esse João que está falando demais, está falando do pecado que eu tenho. E aí nós somos quem? Esses anunciadores. E Jesus aparece na cena. Aí Jesus, ele foi batizado porque ele tinha que cumprir o que foi falado. E ele veio para cumprir uma agenda. Ele veio para cumprir um livro, assim como eu e você. Então, Jesus ali não tinha pecado, mas ele quis mostrar o nosso processo em Deus. Que quando nós nos arrependemos, lembra? Foi pregado arrependimento. O povo se batizava. Jesus não tinha pecado, mas Jesus ali, ele mostrou. Olha que coisa linda, gente. Isso é uma ilustração do reino. Isso aí é para eu entender e você entender o que é o reino. Eu não entendia isso. A escola dominical domingo foi sobre isso que meu pastor deu. Eu comecei a entender algumas coisas, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. Ali, quando Jesus se batizou, o que é o batismo? Thaís sepultada, Thaís uma nova pessoa. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu não quero mais andar os rabiscos do inferno. Eu quero viver o que está no livro que ele escreveu. Amém?
E aí eu falo, eu estou aqui me rendendo, Jesus. Eu te aceito. A Thaís entra naquela água. Pensou ser batizada no Rio? Que lindo. Mas aí a gente batiza na piscina, né? Aí vai lá, eu batizo na piscina. Entra naquela água. Quando a Thaís sai, a tomada do Espírito Santo, lembra? Que estava desconectada. Aquela tomada estava solta. Ela conecta. E aí o Espírito Santo, através de uma pomba, veio através do Senhor Jesus, mostrando que quando eu ouço, eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo essa nova conexão, vem o sopro, vem o ar, vem o pneuma, que enche os meus pulmões de nova vida, porque eu era uma morta no Espírito, eu começo a ouvir a voz. Tu és a filha do Deus Pai. E aí a minha identidade começa a ser tratada porque pela primeira vez Jesus foi chamado de filho de Deus, do Deus Altíssimo. E ali naquele momento do batismo mostra a nossa caminhada. Mostra que o Espírito Santo vem para trazer a verdade. Porque de repente a Thaís pode ter sido rejeitada pelo pai e pela mãe. Quantas pessoas às vezes não conhecem seu pai e sua mãe? Quantas pessoas foram, né, doadas, que os pais rejeitaram e vêm com uma dor? Quantas pessoas não sabem, às vezes, nem quem são os seus pais? E aí, quando o Senhor, através de nós, que somos as Joanas e João, cheias do Espírito Santo, porque nós já passamos pelo processo de batismo, nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio sobre nós, e eu me relacionando com o Espírito Santo. Ele vai trazer o que foi falado desde o fundamento. Ele estava pairando sobre as águas, quando nada existia, e eu era um nada. Para o mundo eu era um nada, para Deus sempre eu era. A imagem de Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo em você. Mas aí o Espírito Santo começa a trazer a minha verdade. Aí o Espírito Santo começa a ressuscitar esse espírito morto. E vem o fôlego de vida. E aí eu começo a entender, porque é tão lindo nessa parte, porque olha que lindo. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Ele não precisava ser batizado, mas ele estava como 100% homem. Ele veio em carne para morrer, para essa carne ser morta em nosso lugar. E ele, esse batismo, não tinha pecado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, tinha que ficar uma coisa ilustrada, assim como o Espírito Santo faz com a gente. Ele manda borboleta, ele manda o passarinho. E por que pomba? Eu estava lendo nesse livro. Porque é uma forma gentil, uma forma doce. Traz a paz. De uma pomba desceu sobre ele com o Espírito Santo, ouviu-se uma voz. Olha aí, olha como que a Trindade funciona. A Trindade não briga, a Trindade não se confunde, a Trindade é uma só. Mas cada um tem o seu papel. E o Espírito Santo vem como uma pomba. Em formato, não é uma pomba, mas ele se apresenta como uma pomba para eu e você entender. E todos que já tinham batizado viram aquilo, e com o Espírito Santo ouviu-se uma voz. Você é uma filha. Você é minha filha. Você é escolhida e marcada pelo meu amor e alegria da minha vida. Deus está restaurando identidade nessa tarde. Deus está falando com você, Canta, Rilá, Manaias. Você é minha filha, escolhida e marcada pelo meu amor, alegria da minha vida, porque Jesus veio mostrar quem somos. Ele veio mostrar a verdade sobre eu e você. A verdade não é o que eu estou vivendo, a verdade não é o que sua mãe fala, a verdade não é o que você passou, a verdade é essa. E através do Espírito Santo que ele ouviu, porque Jesus, o próprio Deus, porque ele teve que passar pelo processo, mas ele não precisava ser moído. Ele não precisava morrer daquele jeito. Por que ele foi cuspido daquele jeito? Por que você é cuspida, moída? Porque vai ser moída, vai ser cuspida para o Espírito Santo falar com você nesse processo e você realmente se parecer com Jesus.
E aí o Espírito Santo que traz essa identidade, que você é filha, para de acreditar nas mentiras, para de ir em pessoas, vai no seu conselheiro com C maior, que ele traz o que o Pai, ele traz o que o Filho, o que o Espírito Santo pensa de você. Filho amado, filha amada. E é o Espírito Santo te enchendo, aí você vai sair para fazer a obra após o batismo. Após o batismo, Jesus, em obediência ao Pai, para assim cumprir as Escrituras, ele começa a ser conhecido no mundo como pai, filho, ele começa a passar pelos processos, assim é conosco, é o Espírito Santo que nos prepara para vivermos. E aí Jesus começa o seu ministério após o batismo. Ali em Lucas capítulo 4, diz, versículo 1, cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão, olha, logo após o batismo, e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Não querer ir para o deserto pelas suas obras, pelas suas escolhas, não. Porque às vezes a gente vai para o deserto pelo que você escolhe hoje, você vai viver deserto daqui mês que vem. Você vai viver deserto daqui um ano. Mas aí você vai para o deserto quando é o Espírito Santo que te leva, é diferente. Claro que ele vai te ajudar nesse processo que você plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Eu vou colher abacaxi se eu plantei. Mas aí quando ele é levado pelo Espírito Santo, porque ele foi cheio, ali ele ouviu, você é minha filha. E é o Espírito Santo que traz a verdade sobre quem você é. Mas, gente, o próprio Jesus, ele foi 100% homem. E ele começou a viver o que estava escrito, o que o Pai falou, ele, em obediência às Escrituras, ele foi viver. E aí você lê mais à frente, capítulo 4, versículo 14, 15, e aí a libertação dos oprimidos, ali ele foi provado no deserto, foi pelo Espírito, mas aí Deus continuou avançando, assim a nossa caminhada. Que evangelho é esse? Que vai ser tudo aceitou Jesus, é só alegria, é só paz? Não, isso não existe, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, vai ter vida e abundância sim, mas você vai ter que andar o caminho da cruz. Você vai ter que morrer para aquela velha. A velha criatura morreu ali, mas dentro de você vai ter que tirar essa velha criatura. E aí você vai para um caminho de cruz. Você vai para um caminho de morte. Porque Jesus teve esse trilhar para nos mostrar que seríamos assim. E aí, versículo 14 e 15, Jesus voltou para a Galiléia cheio do poder no Espírito. Mas Jesus precisava? Sim, porque a Trindade. Obedecendo o Pai, cheio do poder no Espírito, e a notícia do seu regresso correu para a região. E ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou começar a anunciar pelas sinagogas. Eu vou começar a anunciar pelas igrejas onde eu for. E ele voltou para Nazaré, aonde havia sido criado. Como de costume, a gente não tem que voltar lá atrás para confessar os pecados, pedir perdão. A gente não tem que voltar onde houve vergonha, haverá dupla honra, porque tem que ver que eu mudei as minhas vestes, tem que ver que eu mudei meu jeito de ser, meu jeito de falar. Mas só através do Espírito Santo, porque muitas das vezes eu tomei banho lá na piscina da igreja e eu não era guiada pelo Espírito Santo, eu continuava a mesma Thaís. Eu continuava a mesma Thaís crítica, a mesma Thaís acusadora. E aí, só guiada pelo Espírito Santo, me enchendo dele, que eu vou ser essa Thaís como Jesus mostra. E aí ele foi à sinagoga no sábado, quando se levantou para ler. Tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus foi, é o que você é o que você vai trilhar. É quem você é no reino, ele veio para mostrar. Porque hoje você carrega Jesus através do Espírito Santo. Eu estava ouvindo ontem um pastor falar. Já pensou se você tivesse que ir lá em Jerusalém para falar com Jesus, esperar 4, 5 dias, uma fila. Só lá que tem a presença. Não, a presença está aí na Dayana. Quem chegar perto dela vai conhecer Jesus. E aí eu quero ler com vocês. Pode continuar, pastora?
Eu quero ler com vocês Isaías 61, porque nas mãos do livro do profeta, Jesus começou a ler. Quem é você no reino? Se você não sabia quem era você, se você ainda não sabia seu chamado, se você não sabia o seu ministério, é isso aqui, dentro do seu chamado, você vai desenvolver isso, porque Jesus é isso. Jesus foi isso na terra. Isaías 61, eu quero ler que levanta a mão, quem quiser ler, assim ele falou que cada um ia ler um versículo, cada um ia ler. Eu quero, por favor, que vocês levante a mão quem quer ler, que aí eu vou chamar. Eu não vou ler sozinha, não. Já comi, estou comendo de novo, mas eu quero comer o seu alimento aí, porque quando você faz a empadinha de frango, aí fica diferente. Eu quero comer o seu paladar e você comendo a palavra, amém? Eu quero que alguém levante a mão. Quem quiser, não é ler tudo, não. Cada um vai ler um versículo, tá? Para todos participarem. Não tenha medo, não. Como o Espírito, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Levanta a mãozinha, sabe levantar? Vai em reações. Levantar mão, vai na carinha, reações, e bota levantar mão. Isaías 61. E aí Jesus começou a ler esse rolo lá na igreja sábado, quando ele foi aprovado no deserto, quando ele foi pelo Espírito, os anjos foram servi-lo, e ele foi pregar. Lembra da aprovação para poder trazer essa palavra? Até ontem de madrugada eu passei processo. Acusação, coisas que eu fiz, coisas que hoje estão na minha casa, coisas erradas que eu fui para o deserto porque eu plantei. Até ontem de madrugada, eu fui dormir 4 da manhã, chorando, ajoelhada e confessando os meus pecados para ele. Ainda vou continuar. Daiana, gente, mais alguém levantou a mão? Levanta a mão também, vocês para participarem, porque a Daiana vai ler um versículo, eu queria que cada um lesse um. Anuncie a liberdade a todos os cativos. Então, aqui, Jesus foi falar para que ele veio, mas Jesus hoje mora dentro da Thaís, mora dentro da Jana, mora dentro do pastor, mora dentro da Silvana, mora dentro da Natália, dentro da pastora Sara. E aí é o que você hoje faz para o reino. É aquilo cheia do Espírito Santo, não é você que faz. A obra é feita pelo Espírito Santo através do canal. Você é um canal do fluir. Então, Isaías 61, lê para a gente o primeiro versículo, por favor, Daiana. Quem é você no reino? Quem somos nós? O Senhor me deu o Espírito, pois ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. O próximo, quem vai ler, por favor? A Jana, lê para a gente. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a assolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eita, recebe a chave. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Esse é você. Jesus leu o que ele era para essa terra. Esse é você, porque dentro de você habita Jesus. Vai, Jana, por favor, continua. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Pode continuar, por favor. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Agora começou o barulho. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. 7. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia! Eu amo a justiça e eu odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa,
e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações, e todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que Deus abençoou. Aqui diz que o Senhor paga salário. Aqui diz que ele paga, ele cuida, ele mantém aqueles que levam o nome dele. Aqui está dizendo que você é esse que vai consolar os que choram, você vai falar, não, você vai sair desse processo. Não, olha, não vai ficar assim. Nós vamos ser valentes na caminhada dos nossos irmãos. Vamos ser valentes na vida daquelas pessoas que estão chegando. Vamos trazer a verdade, guiadas pelo Espírito Santo. Cada pessoa ele vai dar uma forma diferente de agir, porque cada um foi ferido de uma forma, tá? Nunca esqueçam que sempre antes de sair, de levar, de cuidar de alguém, perguntar para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai no Pai, no Filho, ele conhece a dor daquela pessoa, ele sabe realmente o que aquela pessoa passou. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Aleluia. Me cobriu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. O 11, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Todas as nações. Qual é a sua nação? Qual é a minha nação? Qual o seu país? Qual o seu bairro? Qual a sua cidade? Que você vai proclamar e vai ser esse que vai levar essa mensagem. Enche-se, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele quer que a gente venha se encher dele. Encher do Espírito. Ir nele. Porque o Espírito Santo, ele que traz para você o que você vai falar. E muitas das vezes, quando eu faço sem perguntar, cuido das pessoas, sem saber agir, eu mato aquela pessoa, porque a palavra mata sem o Espírito. E eu já matei tanta gente. Eu já falei tanta coisa que não era para falar. Eu já toquei em ferida que eu não dei remédio. E aí o Espírito Santo começa a me ensinar a forma de trabalhar para o reino. A forma de trabalhar para ele, porque eu tenho que ser amiga do Espírito Santo. Eu tenho que me relacionar, porque quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você conhece um amigo, ele tem coisas, tudo que ele ganha, ele quer dividir com você. Ele vai fazer uma festa, um amigo sua, ela quer te chamar, ela vai na pizzaria, ela quer te chamar, ela compra um carro zero, ela quer que você dê uma volta com ela, porque realmente você é uma amiga de verdade. Mesmo que o teu carro zero não chegue, mas você vai estar lá sentindo aquele cheirinho de novo, você vai ter a oportunidade de andar no carro zero e vai falar, pai, obrigada pelo carro da minha vida. Então, esses que andam com o Espírito Santo, eles se tornam amigos. E aí, no livro de João, capítulo 14, estou fechando já, tá, pastor? Estou aqui para arrematar, porque como eu falei dele, e aí veio para mim, veio muita coisa, igreja, porque eu resumi do resumo, estou indo até onde ele mandou falar, eu não quero falar o que vocês não vão aguentar e seja enfadonho, porque o Espírito Santo não é enfadonho. Vamos lá para o livro de João, vamos para o Novo Testamento, vamos comer João, já estávamos de novo. Vamos comer João, capítulo 14, de 15 a 17. Livro de João. Eu amo o livro de João. João é engraçado que é um livro que eu tenho escutado muito na TV, na voz do Cid Moreira, que é uma bênção. E eu escuto também, eu gosto de ler. É um livro que eu gosto para aprender, porque aqui ele tipifica muito a Trindade, aqui eu entendo coisas que eu não entendia. Eu tenho que ler mais, mas aqui é o que eu gosto muito. Então, nós vamos para o João 14, de 15 a 17. O Espírito da Verdade. Se vocês me amam, demonstrem esse amor.
fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, aqui é Jesus, tá? Falando. Falarei com o Pai, e ele providenciará outro amigo, com A maiúsculo, para que sempre haja alguém com vocês. Quem é que fala que está sozinho aí? Ai, minha vida é tão sozinha. Quem nunca falou isso? Levanta, joga a primeira pedra. Quem nunca se achou sozinho? Quem nunca falou que está sozinho? Levanta a mão aí. E aí você sabia que Jesus pediu ao Pai um amigo para você? Sempre haja alguém com vocês. Não foi só para mim. Vocês, para a gente. Amigo é o Espírito da verdade. Ele está dizendo, gente, amigo mesmo, que não vai te criticar, é um amigo da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo. Então, por isso que João tem que anunciar, por isso que as Joanas têm que anunciar Jesus, tem que falar para conhecer o Deus. E aí, conhecendo Jesus, conhece Deus Pai. Lembra, Jesus traz, através do Espírito Santo, traz a paternidade, aí conhece Deus Pai. E aí, cheio. E aí, porque não tem olhos para vê-lo. O mundo não tem olhos. A gente imagina as pessoas cegas. Está imaginando as pessoas sem olho? Cega? E assim, não sabe o que procurar. Mas vocês, Joanas e João, Maria, José, o conhecem porque ele tem estado com vocês e ainda estará com vocês. Então, como a gente não estava lá, não estava com a gente, em pessoa, Jesus, ele estará. E aqui ele fala já no passado, e ele fala hoje que estaria conosco. Então, você não está sozinha. Para de falar que está sozinha. Para de falar. O Espírito Santo, ele é seu amigo que fala a sua verdade para você. Ele fala, vamos trabalhar, vamos ser mais amorosa. Por quê? Porque você não está sendo amorosa. E às vezes, se alguém falar, você não vai aceitar. Vamos ser menos orgulhosa, Thaís. Vamos achar que o outro é melhor do que você, porque assim eu trabalho o seu ego. E o Espírito Santo, ele é verdadeiro, mas ele tem a resposta para mim, ele tem o remédio. Ele fala, mexe na ferida, vai sangrar, porque está com esparadrapo pus, mas ele tem ali o remédio. Porque o Espírito Santo é um Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo faz parte da Trindade. E o Espírito Santo, o Deus Pai, envia os anjos para trazer aquele remédio onde o Espírito Santo catucou e mexeu. E aí o Espírito Santo, ele vai falar de Jesus. Isso que é lindo no Espírito Santo. Ele não fala dele mesmo. Eu não tenho que falar da Thaís. E quando a gente é orgulhosa, e tem orgulhos que Deus está tratando em nós, em mim, vou falar em mim, ele mostra aqui que o Espírito Santo, no João 15, versículo 26, 27, vamos lá para João 15, 26, 27, o mais lindo que o Espírito Santo não fala dele. Então, a Thaís tem que falar de Jesus. A Thaís tem que falar quem é Jesus na vida dela, que ela é imperfeita, mas ele é o perfeito. E aí ele vai me ensinando como a Thaís tem que agir. E aí na palavra diz que as pessoas dirão quem você é. Nossa, Silvana Amaranto, ela tem visão, ela é profeta. A Silvana Amaranto, Amor Perfeito, que eu conheço a Silvana Amor Perfeito, né? Ela faz parte do Jardim. A Silvana tem a visão aberta. Ela é uma profeta. Eu vou falar dela e ela vai entender que o Senhor já falou que ela é uma profeta, que ela tem a visão aberta e ela vai receber. Mas eu não tenho que ficar me gabando. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor me ensinou isso e tem me ensinado. Que as pessoas que dirão quem eu sou, porque elas estão vendo Jesus em mim. Mas, na verdade, está falando de Jesus, não está falando de Thaís. Nem falando de vocês. E aí, o livro de João 15, 26, 27, diz o seguinte. Jesus falando, tá? Jesus aqui estava se despedindo. Jesus aqui estava explicando, né? Explicou bem perto da morte, porque senão eles não entendiam bem assim como a gente, né? A gente vê as coisas, Deus fala, a gente não entende. Tem que falar bem pertinho para a gente, né, entender. Então, Jesus falou assim, quando chegar o amigo, A maiúsculo,
que pretendo enviar a vocês da parte do Pai. Você vê que Jesus ele mostra o tempo todo a obediência, né? Tudo que ele fala do Pai. Tudo que ele fala vem do Pai. Jesus falando com a gente hoje. Ouça o que o Pai diz a você. Ouça o que o Espírito Santo tem falado do Pai. Ouça o que seu pai e sua mãe na terra tem falado. Thaís, ouça. Está ensinando. O Espírito da verdade, que vem do Pai. Ele confirmará tudo ao meu respeito. Vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo, ele estava lá quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E ele viu esses livros serem escritos, ele viu nós sermos feitos, ele viu o que Deus falava quando fez a Thaís, que falava quando fez a Jana, a Ilka, a Alverina, a Dayana. É bênção, bendita, ela vai levar o evangelho, ela vai gostar de falar, eu vou ter que botar um freio na boca dela 24 horas. Ele sabia tudo. E aí, o Espírito Santo, ele fala de Jesus sobre o que nós somos. Porque nós temos um pai e temos um noivo, que estamos nos preparando para encontrá-lo. E esse pai vai falando sobre o noivo, e o noivo vai falando sobre o pai, e o Espírito Santo fala dos dois, não fala dele. Porque ele é o Espírito de Deus. E aqui, para fechar, o Espírito Santo como guia. Vamos lá para João 16. Esse é para fechar, tá? 16, de 12 a 15, por favor. Vê capítulo 16, livro de João, 16, de 12 a 15. Eu vou ler para vocês. Ainda tenho muito a dizer, Jesus continuava, mas vocês não podem suportar tudo agora. Se Deus falasse todo o nosso chamado, falasse dos processos, a gente não suporta. Por isso que ele vai com doses homeopáticas. Por isso que às vezes você não está entendendo, às vezes ele não vai te explicar aquela palavra ainda, porque se você entender, você vai fazer igual Jonas. Quando, porém, o amigo chegar, de novo ele fala a palavra amigo, gente. Amigo, você tem um amigo. E quando você é amiga do Espírito Santo, ele manda os amigos de Jesus para a sua caminhada. Porque às vezes você quer abrir a boca para pessoas que não são amigas. Às vezes está ali, ainda tem muita coisa dentro dela para ser curada, e ali às vezes é inveja, às vezes há uma palavra que não é uma palavra de sabedoria. E aí ele quer que você seja amigo, Jesus está falando, amigo chegar, o Espírito da verdade. Ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si mesmo, mas para o que está prestes a acontecer. E para tudo que eu tenho dito e feito, ele me honrará. Então, o Espírito Santo, ele vai falar, vai dar alguns spoilers para a gente do que a gente vai viver na promessa lá na frente. Ele vai mostrar para você que esse marido hoje é assim, que o seu filho está assim, mas vai mostrar, olha como que é a sua filha, olha como que é o seu marido, olha, Deus já transformou, olha, está escrito no livro que vocês vão para tal lugar, mas se eu não continuo no meu relacionamento, no meu casamento, se eu pego a minha filha e mando para fora de casa, se eu faço algumas coisas, eu não vou viver essa promessa. Porque eu escolhi não obedecer. Eu escolhi não viver o que está nas Escrituras, não viver o que está no livro que ele fez para mim. Ele fez um livro para você. Então, o Espírito Santo é esse, o seu amigo, que ele te pega pela mão. Ele te pega pela mão. E ele te leva e tudo pergunta para ele. Espírito Santo, por que esse passarinho vem na minha janela? Ele fala. Espírito Santo, por que ele fala? Por que essa borboleta? Ele fala para você o que é borboleta, ele fala por que essa flor, ele fala por que a folha caiu. A gente tem que procurar, a gente tem que conhecer esse amigo que é enviado por Jesus. É um presente dado por Deus, enviado por Jesus. E aí, se eu realmente for nele, eu vou viver o que eu tanto estou falando aqui, porque é uma revelação que
Deus me deu do meu livro, eu não sabia, e depois disso eu tenho orado sobre esse livro, vou ler para vocês. Salmo 139, versículo 16. Os dias da minha vida, é o 16, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então, antes de você nascer, Deus fez um livro. Olha a minha Bíblia para não me perder, toda marcada. Ele fez um livro. E esse livro está escrito Thaís. E aí, as minhas escolhas, se não tiver na expectativa desse livro, se o Espírito Santo não me guiar, eu não suporto. Aí você vai lá e separa do marido. Aí você vai lá e manda sua filha embora. Ah, porque ela ficou grávida. Mas Deus, no meio de tudo isso aí, está no controle. Aí você vai lá e tira a irmã do círculo de oração. Aí você vai lá e sai desse ministério. Ele mandou você sair desse ministério. Não, mas eu não gostei da cara dela. Não gostei do que o pastor falou. Eu não gostei. Mas pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, é da tua vontade? O Espírito Santo é a vontade do Pai e do Filho que eu saia dessa igreja? Não, filha, você está aí passando na carne moída, está passando a moedinha para matar seu orgulho, Thaís. Matar a sua soberba, matar a sua altivez. Você está aí. Lembra que Jesus caminhou um caminho de cruz para conhecer a salvação? Então, se você não matar isso aí, você não vai conseguir exercer aquele ministério lá na frente. E aí o Espírito Santo é esse guia. E depois que eu conheci o Espírito Santo, e aí você fala assim, depois que a gente começa a conversar com o Espírito Santo, as coisas vão melhorar. Vão ser curadas, mas espera que vai vir bastante coisa. Sobre coisas ocultas. Por que minha filha age assim? Lá atrás tem uma raiz de amargura. Porque eu falei algo para minha filha, eu fiz algo, que hoje ela está assim. Aí o Espírito Santo vai lá e fala para ela, fala para tua mãe. Aí seu marido vai lá e fala, olha, você sempre me tratou mal. Mas, Senhor, por que meu ministério está assim? Porque você não pergunta o que é para fazer, você vai lá e faz. Por que minha igreja não cresce? Porque você não vai em mim, você quer fazer do seu jeito, você acha que você pode. Por que a empresa, Senhor, não prospera? Você me convidou para ser seu sócio? Você perguntou como que vai ter que agir nessa empresa? E aí, a gente vai vivendo rabiscos do inferno, assim que o Senhor me fala, que quando eu não vivo o livro, eu vivo uma mentira, ele é o Espírito da verdade. E ele sempre vai falar a verdade, doa quem doer. Mesmo que você não goste de olhar no espelho, enquanto você não tiver a imagem do Filho, Pai, Espírito Santo, a natureza deles, você vai olhar no espelho, ele vai falar, isso não é teu. Thaís, você não é isso. Você é filha amada, você é bendita, você é boa mãe. Você errou, mas vamos melhorar? Vamos ser uma esposa melhor? Vamos segurar a língua? Vamos segurar esses pensamentos aí, porque se eu não me relaciono com o Espírito Santo, eu vou viver uma vida de pecado, porque eu tenho que estar ali com ele para ele me constranger. Esse pensamento eu não gostei, então não provém de mim. Uma oração, que eu não vou contar o testemunho, mas quando tiver oportunidade eu vou voltar, se for da vontade de Deus, ele me ensinou uma oração, que essa oração tem me ensinado muito em meio a tantas perdas que eu tive. Ele me ensinou uma oração, o Espírito Santo. Quando eu conheci ele, eu comecei a me relacionar, Espírito Santo. Troque as minhas emoções pelas tuas. Aonde houver raiva, que haja amor, aonde houver... Aí eu comecei. E aí, muitas das vezes eu vou chorar no banheiro, é um lugar que eu choro muito, na hora do meu banho, que é a hora que eu estou sozinha. No único momento que eu estou sozinha na minha casa é no meu chuveiro. Eu vou no banheiro, vem o Golden Retriever, vem a vira-lata, vem as gatas, aí o periquito está cantando lá fora, vem minha filha acordando, meu marido, é adolescente, quem não é... Então, assim, no meu chuveiro não tem ninguém. E aí eu começo a chorar. E eu falo, troca as emoções pelas tuas, eu não posso odiar, eu não posso guardar, eu não posso. E aí, quando você é amiga dele, ele vai começar a falar as verdades do reino, as verdades do pai e do filho, ele vai começar a mostrar o que você está sendo que é mentira. Aí ele vai te aperfeiçoando, ele vai te tratando, ele vai te limpando.
Aí realmente, aí ele começa a te dar as coisas, aí ele começa a te dar os dons, aí você começa a fluir nos dons, aí você começa a ter o fruto dele, o fruto do Espírito, né? Aí você começa a usufruir nos dons, aí tudo vai acrescentando. Mas eu preciso convidá-lo, eu preciso querer mudar, essa vida é abundância, eu preciso querer, mas para eu ter essa vida é abundância, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas. E para eu me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que me relacionar bem com o Espírito Santo e pedir para ele tirar o que não me faz relacionar bem. Porque a gente traz muita coisa, né, do passado, da criação, e o Espírito Santo é esse que faz a capina. E agora, eu tenho um louvor que ele mandou tocar aqui. Um louvor que você vai falar com ele. Um louvor que você, nesse tempo, de tudo que você processou aqui, o que você vai estudar, aproveita esse momento para convidar o Espírito Santo para as áreas que você ainda não convidou. Hoje eu convidei para a minha maternidade. Eu nunca tinha convidado o Espírito Santo para a minha maternidade. Como eu errei. Eu achei que eu era a melhor mãe, porque você começa a viver uma mentira e acha que aquilo ali é bom. Como eu errei, como eu erro. E hoje eu falei, perdoa, Espírito Santo, por não te honrar. Como eu chorei durante essas ministrações. Como eu fui constrangida em amor. Como eu vi que eu acho que não, filha, vamos desconstruir isso tudo aí. Você acha que já está amando, não está amando. E aí eu me confessava. Mas não é vergonha. É constrangimento bom, porque é o Senhor que está falando comigo. E eu vejo do céu, do reino, uma expectativa assim. Jesus está do lado direito do Pai, vamos dizer assim, né? E aí o Espírito Santo está dentro da gente, quando a gente entende, aí o Pai, Thaís entendeu, glória a Deus, Pai, ó, estou com as mãos furadas por ela, dá a bênção dela, que eu já morri por ela, eu já sofri, e a Thaís entendeu, Thaís está obedecendo, vamos lá, dá aquele carro para ela, dá aquela paz, dá aquele amor que a Thaís está no processo. Mas enquanto a gente não entende, né? A gente não pode nem receber algumas coisas, porque a gente vai estragar, a gente vai se orgulhar, a gente vai esfregar na cara das pessoas. O Senhor, ele quer isso. Que sejamos tratados, né? Para que realmente a gente se pareça com essa natureza dele. E aí eu queria deixar essa palavra, esse louvor, que vocês possam meditar.